Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 15 itens de meus estudos sobre o direito penal referente a dois crimes contra a administração pública, concussão e também excesso de exação. Conceitos e características do crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. No crime de concussão, o agente exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A conduta do funcionário público que, antes de assumir a função, mas em razão dela, exige, para outrem, indiretamente, vantagem indevida, configura crime de concussão. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, configura crime de concussão. Vejamos agora uma situação hipotética. José, funcionário público, auditor fiscal, exigiu de João a quantia de R$ 5.000 para não autuar sua empresa por irregularidades fiscais. Face a tal exigência, João assentiu e entregou a quantia solicitada a José. Nesse caso, José responderá pelo crime de concussão e João não responderá por nenhum delito. Vejamos outra situação hipotética. Médico, devidamente contratado pela administração pública e que está lotado em hospital público, exige de familiar de paciente do Sistema Único de Saúde o pagamento de um valor indevido para a realização de uma cirurgia imprescindível. O familiar finge aquecer com a exigência, mas, ao sair do hospital, aciona a autoridade policial e não efetua qualquer pagamento. Nesse caso, considerando as previsões do Código Penal, houve crime consumado, pois o crime reuniu todos os elementos de sua definição legal. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. O texto ora transcrito refere-se ao crime previsto no Código Penal denominado concussão. Assinale a alternativa correta que corresponda à conduta prevista em lei e que configura o crime de concussão. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. No tocante aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Pratica crime de concussão o funcionário público que exige, para si ou para outrem, vantagem indevida em razão do exercício da função pública. Vejamos um caso hipotético. Para facilitar o ingresso de pessoa que tem restrição de entrada no interior da Câmara dos Deputados, um agente de segurança exige uma quantia em dinheiro. Esse agente cometeu o crime de concussão consumada. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida, corresponde ao crime de concussão. Conceitos e características do crime de excesso de exação. Artigo 316 do Código Penal. O título 11 da parte especial do Código Penal prevê os crimes contra a administração pública. O capítulo 1º, artigos 312 a 327, desse título, estabelece os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, enquanto o capítulo 3º, artigos 338 a 359, tipifica os crimes contra a administração da justiça. Assinale a alternativa que indica apenas crimes previstos no referido capítulo 1º. Dentre os vários crimes que constam no capítulo 1º, a questão trouxe apenas dois. Vamos lá. Inserção de dados falsos em sistema de informações e excesso de exação. Vejamos uma situação hipotética. Guilhermino, funcionário público estadual estável, exige de Gabriel tributo que sabe ser indevido, aproveitando-se da situação de desconhecimento do cidadão. Neste caso, segundo o Código Penal brasileiro, Guilhermino praticou o crime de excesso de exação. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, caracteriza o crime de excesso de exação. Com relação aos crimes contra a administração pública, a legislação
classifica o crime de excesso de exação da seguinte forma: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Vejamos mais um caso hipotético. Pedro é um auditor fiscal lotado na Secretaria Estadual de Fazenda e tem como função fiscalizar o recolhimento de tributos estaduais de determinadas empresas. Acontece que, em uma dessas verificações, Pedro percebeu que a padaria X recolheu menos imposto do que deveria. Diante deste fato, Pedro convoca o proprietário da padaria X, o Felipe, a comparecer na sede da Secretaria Estadual de Fazenda. Ao chegar à secretaria, Pedro explica para Felipe o erro no recolhimento do tributo, e então passa a cobrar o restante do tributo, o qual era devido ao Estado. Entretanto, para a cobrança do tributo, Pedro utilizou-se de meio vexatório não autorizado por lei. Analisando o caso acima, a conduta de Pedro se enquadra no seguinte tipo penal: excesso de exação. Bons estudos e até o próximo vídeo.